Hoje nós vamos conversar com o Dr. Willer Fontanelli, que é cirurgião oncológico e cirurgião geral. O assunto é câncer, os tipos mais frequentes, os tratamentos disponíveis e o papel das cirurgias, incluindo técnicas mais modernas, como a cirurgia robótica e a videolaparoscopia. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui conversar com a gente. É uma honra recebê-lo. Bom dia, Suelen, Jonathan. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, quando a gente fala em câncer, muita gente, inclusive, nem tem coragem de pronunciar a palavra, escrever. Tem gente que fala CA, tem muito medo, porque associa automaticamente a uma sentença grave, quase uma sentença de morte. Hoje, como que o senhor define o câncer dentro da medicina atual? Eu acho que o câncer está numa evolução importante hoje na medicina. A gente veio de tratamentos muito antigos, assim, que não estavam conseguindo atualização, mas hoje com a imunoterapia, terapias-alvo, a gente teve uma crescente muito grande, né, na medicina, principalmente na oncologia, e até estava conversando com um colega ali fora, né, falando sobre isso. Tenho a expectativa, uma expectativa minha, isso não é geral, mas sim que o câncer vai evoluir para uma doença crônica. Então, eu acredito que com essas terapias-alvo, o paciente vai ter o câncer, vai conviver com o câncer. Se Deus quiser, isso vai acontecer. A cura do câncer, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, eu acho que vai ter bastante perguntas sobre isso, mas a minha expectativa é essa atualmente, que as terapias vão levar o câncer para um tratamento crônico. Para estabilizar a doença. A cura ainda não está tão próxima assim. A cura do câncer, ela existe, só que depende do estadiamento, né? A gente fala muito disso para o paciente, doutor, eu vou ficar curado? Vai ficar curado dependendo do estágio que ele chega pra gente, tá? 90% dos cânceres, eles chegam pra gente já em estágios mais avançados. Esses não vão ter cura, mas vão ter tratamento, tá? Então não quer dizer que o paciente teve o diagnóstico ali de um câncer avançado, ele vai morrer, né? Ele vai ter um tratamento especializado que vai gerar um prolongamento da vida dele. A gente não sabe quanto tempo, isso vai variar de paciente para paciente, mas ele vai conseguir um prolongamento da vida dele. Os pacientes que chegam em estágios iniciais, esses são curados com a cirurgia. A gente tem um tripé na oncologia, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Então esse tripé é o que trata o câncer. Então a gente lança mão dessas armas para a gente poder conseguir tratar o câncer. Na minha especialidade, que é a cirurgia oncológica, né? A gente divide a cirurgia oncológica, a oncologia clínica e a radioterapia. Então, dentro da minha especialidade, quanto mais cedo chegar, melhor. Eu consigo curar o câncer com a cirurgia só e muitas vezes o paciente não precisa nem quimioterapia. Então, só com a cirurgia ele está curado. Então, ele vai seguir acompanhando, né, durante 5, 10 anos, dependendo do caso, mas ele pode ficar curado somente com a cirurgia. Existe um mito de que, entre aspas, mexer no câncer durante a cirurgia pode espalhar a doença. Isso ainda preocupa os pacientes. Esse medo faz sentido? Não faz sentido, tá? Já houveram teorias de no touch, né? Não toque no tumor, que espalhava menos células cancerígenas durante a cirurgia. Mas isso não faz sentido. Lógico, se a gente está dentro da cirurgia e vê que o tumor não sai, é um tumor irressecável, é melhor a gente não mexer. Aí ele vai para quimioterapia e depois a gente reestadia com exames de imagem para avaliar se esse tumor teve uma diminuição de tamanho e aí reopera, né? Então, normalmente, a gente tem que avaliar com exames laboratoriais, exames de imagem, e a gente já vai preparado. Mas, às vezes, os exames não mostram exatamente como está lá dentro, e aí a gente aborta o tratamento ali no inicial, né, que seria a cirurgia, a ressecção completa, não faz uma biópsia se for necessário para ver que tipo de tumor que é, e aí vai para a quimioterapia e depois volta para o cirurgião oncológico para ele definir qual que é o tratamento. Nesse caso, então, seria mais porque é arriscado, coloca a vida em risco do paciente, tentar remover aquele tumor que está muito, vamos dizer assim, entre aspas, usando expressões, enraizado exatamente, do que porque vai espalhar as células, no caso. A célula tumoral,
o câncer, né, em si, ele tem algumas nuances lá dentro do DNA do câncer que faz as células se depositarem em determinados órgãos, tá? Que a gente chama de adesividade. Então a célula tumoral, ela tem essa capacidade de adesividade. Então assim que ela saiu do tumor, tá na corrente sanguínea, ela tem esse comportamento. Então ela vai se ligar lá no fígado, no pulmão, no cérebro, na suprarrenal, qualquer órgão, né? Mas mais comuns são esses que eu falei, e osso também. Dependendo de cada tipo de câncer. Então, dependendo eu esqueci a pergunta agora, desculpa, Sueli. Que a célula não vai se espalhar por causa da cirurgia. Então, dependendo disso daí, só por ter o tumor, a capacidade de espalhar você já está inerente. Então, por isso que quanto mais cedo você for diagnosticado, maior a chance de cura. Então, as nossas células conseguem combater essas células que estão circulando, né? Mas chega um determinado momento que a gente o nosso sistema imunológico começa a ser ludibriado pelas células do câncer e aí que a gente não consegue mais segurar. O nosso corpo não consegue mais segurar. Que é o que vocês chamam de metástase. De metástase, exatamente. Doutor, e existe um erro comum das pessoas de acharem que o câncer sempre dá sintomas logo no início. Isso é verdade? Não. Depende muito de cada tipo de câncer, mas assim, um câncer no estômago inicial, você às vezes não vai sentir nada, né? Um câncer inicial no intestino grosso, não vai sentir nada. Normalmente ele começa a dar sintomas quando ele já está maior. Não vou saber te mensurar o tamanho, porque isso daí é meio impossível. Às vezes um câncer bem no comecinho pode sangrar e aí já dá um sinal para o paciente vai lá e corre atrás. Na mama, né? O paciente pode sentir um carocinho na mama e tá inicial e corre atrás. Mas dor, né? A dor exatamente que eu acho que é essa que é a preocupação maior, não é uma queixa comum, já é uma queixa de estadios mais avançados. Então, se a pessoa, independentemente da parte do corpo, tem algum outro sinal e fala assim, mas não dói, na dúvida procura um médico. Sim. A gente consegue, eu consigo te dar vários exemplos durante a minha trajetória aí de pacientes que esconderam, né, nódulos e não doíam. Mas não dói, eu não achava que não era nada, não mostrava para ninguém e aí quando foram ver, fizeram biópsia, tudo aí diagnosticaram como câncer. E às vezes pode já estar em um estado bem avançado, sim, pode ser tarde demais. Exatamente. Então, qualquer dúvida, como você falou, né? Tenho dúvida se é ou não, é melhor procurar. Não precisa ser o oncologista, né? O oncologista, eu costumo falar assim, que a gente já recebe o paciente pronto. São outros colegas que diagnosticam. Às vezes um odontologista, né? No câncer de boca, por exemplo, ele está lidando basicamente com um tumor na cara dele. Então, ele sabe diagnosticar muito bem um câncer. Ginecologistas, né, que encaminham o paciente para a gente, coloproctores, que até tratam câncer também. Então, são outros colegas que mandam os pacientes para a gente. Então, qualquer médico está capacitado a pelo menos começar uma investigação do câncer. Doutor, e no caso, a gente vê que está tendo um aumento, segundo as estatísticas, do câncer, principalmente no reto, no colo, no reto. Uhum. Quando que quem está ouvindo a gente, até para poder ter essa informação, quando que as pessoas devem começar a fazer exames preventivos, por exemplo? Existe uma variação de idade aí em vários órgãos, né? OMS, SBCO, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Sociedade de Coloproctologia. No Brasil, hoje, já está aos 45 anos. Então, a partir dos 45 anos, não tem sintoma nenhum, tem que fazer uma colonoscopia, tá? Nos Estados Unidos e em alguns outros países, já é aos 40 anos de idade. Isso se o paciente não tem fator de risco familiar. Se ele tiver fatores de risco, como pai e irmão com câncer de intestino, ele tem que começar a fazer ou com 40 anos de idade ou com 10 anos. O paciente já teve câncer com 35, com 25 ele tem que fazer a primeira colonoscopia. Então aqui no Brasil está em 45 anos, mas se já teve casos na família, essa idade tem que ser... Variável, tem que ser avaliada pelo médico.
E você atua em cirurgias de alta complexidade do aparelho digestivo, né? O câncer de cólon e reto, estômago, pâncreas, eles costumam assustar muito. Esse tipo de câncer, ele exige cirurgias grandes mesmo, cirurgias mais complexas? Depende do tamanho tumoral. Mas é um câncer que gera muita morbidade, né? O que é morbidade? O paciente pode ficar com defecações frequentes, ele pode ficar com dores crônicas, às vezes ele tem dificuldade para urinar, então o reto está muito próximo da próstata, muito próximo da bexiga, então dependendo do tamanho do tumor, a gente tem que fazer uma ressecção ampla. Isso envolve ressecções nervosas também, alguns nervos pequenos que passam ali próximo e que geram desconforto posterior para o paciente. Então, a gente faz ressecções até com ressecção de sacro, né, que é o osso ali da bacia. Faz ressecção de conjunta, de útero. Ressecção é retirada, remover mesmo. Remover, é a retirada. Então, se o tumor está invadindo bexiga, útero, reto e outro órgão, a gente tira tudo, não pode ficar nada. Então, essas são ressecções complexas. Quando o tumor está localizado só dentro do intestino, são ressecções mais simples. Mas mesmo assim envolvem linfadenectomias, que é retirada dos gânglios, das ínguas que tem lá dentro. Então a gente tem que retirar essas ínguas. Então muita gente acha que, não, vai lá, tira um pedacinho e emenda e está pronto. Na verdade não é bem assim. O tratamento cirúrgico do câncer de cólon e reto é um tratamento complexo, que na maioria das vezes, vamos dizer 90% das vezes, o paciente fica 3 dias internado e vai para casa. Mas quando dá as complicações, aí gera bastante morbidade para ele. Doutor, e a cirurgia robótica, a videolaparoscopia tem ganhado bastante espaço. Em termos práticos, o que muda para o paciente em comparação com a cirurgia tradicional? Bem simples eu falar sobre isso. A cirurgia por corte ou aberta, que a gente fala, gera uma dor muito grande no paciente, e esse paciente vai ter maior tempo de internação, maior risco de infecção, hérnia, porque é um corte grande. Então, só por isso daí, a gente já sabe que as outras, que são minimamente invasivas, que é a videolaparoscopia e a robótica, já tem benefício. Em comparação entre a videolaparoscopia e a robótica, aí vai muito mais do detalhe fino, porque são evoluções uma da outra. A videolaparoscopia foi evolução maior, e hoje não, né? A robótica já tem mais de 10 anos no mercado, que no Brasil vem engatinhando, né? Mas a robótica, ela te dá qualidade 3D, dá filtro de movimento e te dá qualidade técnica em selagem, grampeamento de vasos, do intestino, muito maior do que a videolaparoscopia te dá. Diferente da videolaparoscopia, a gente trabalha, o ouvinte não está vendo, mas estou fazendo o movimento, a gente trabalha na videolaparoscopia com pinças retas. Então, a gente não consegue fazer o movimento da mão. No robô, ele articula mais de 360 graus. Então, ele faz o movimento da mão. É muito bonito de ver. Depois você pode procurar na internet, você vê ele fazendo todo o movimento da mão. Então, te dá uma qualidade técnica muito melhor, muito mais fácil da gente trabalhar. É mais preciso também, muito mais né? preciso. Doutora, a gente está falando aqui de câncer em órgãos internos, que acaba assustando muito mais, mas tem um câncer extremamente agressivo, que é o de pele. Sim. E esse também, mesmo estando ali, literalmente na cara, muitas vezes, ele é ignorado. O câncer de pele é o câncer mais comum que tem hoje, tá? No Brasil, no mundo, tanto que quando você vai ler as estatísticas, ele fala assim, câncer de pele não melanoma, né, ou câncer de pele. Então ele tira de lado esses cânceres e é aí que ele vai graduando, porque ele é muito mais prevalente. O câncer de pele, infelizmente, ele é subdiagnosticado e está cada vez mais aumentando as estatísticas dele. Por quê? Porque os pacientes não usavam protetores, trabalhavam muitas vezes na lavoura, na roça e não se cuidavam, né? E hoje em dia também a gente tem beach tênis, tem corrida ao ar livre, tem tênis, e as pessoas também não se cuidam adequadamente, né? Passam 1 hora ali do dia e acham que aquilo lá não vai fazer problema. E até a luz mesmo de dentro de casa, né? Ela provoca radiação e pode provocar alterações no DNA da célula.
Então, o câncer de pele, ele é mutilante, infelizmente. É diferente do rosto, do braço, do tronco. No braço, no tronco, a gente faz ressecções grandes e não aparece tanto. Mas você pensa um câncer pequeno de, vamos dizer aí, 5 milímetros na ponta do seu nariz, ou na asa do nariz, ou no canto do olho. Isso daí deforma a face do paciente. Ponta de orelha, né? Doutor, e para quem está ouvindo a gente, é importante a gente esclarecer que quando vai, no caso, entre aspas, né, retirar essa célula, essa pinta ou essa mancha, esse câncer, não tira só a área em que o câncer está cometido. Sim. Tem uma borda de segurança Exato. Que precisa ser removida também, isso, não é? Exatamente. A gente tem uma margem. Para todo câncer, né, intestino, estômago, a gente tem uma margem. Para o câncer de pele, essa margem varia, mas seria de 4 milímetros a 6 milímetros, dependendo do câncer. Melanoma, por exemplo, que é muito mais agressivo, a margem vai variar, mas é de 1 a 2 centímetros. Pensa um câncer no couro cabeludo ou no rosto, que mesmo você tem que dar rosto. Uma margem, mesmo que ele seja de 2 minutos. Se ele for de 2 minutos, a margem tem que ser de 1 centímetro. É muita coisa. E a reconstrução é difícil. E aí utiliza a pele de outras partes do corpo? A gente consegue fazer enxerto ou retalho. O retalho é quando a gente pega a pele próxima do local, né? É como se fosse um retalho de coxa mesmo. E o enxerto é de outro local. Da barriga, atrás da orelha, daqui da pele da clavícula, né? São áreas doadoras muito boas. Mas são cirurgias que estão aumentando. São cirurgias que têm técnicas que dão um resultado estético melhor, como a cirurgia de Mohs. A gente tem até uma colega aqui em Araçatuba que faz, doutora Ana Laura, né? E a gente consegue fazer ressecções menores, mas que vai tirando a bordinha e olhando no microscópio. É bem dinâmico. E aí a gente sabe se tirou o tumor totalmente com uma margem menor. Ainda bem que nessa área a tecnologia também está evoluindo bastante, né, doutor? A gente tem um mapeamento digital também aqui em Araçatuba, que você faz um mapeamento completo da pele, que pode diagnosticar o câncer precocemente também. Então a gente tira fotos de todas as lesões que a gente tem na pele, todas, pintas ou outras lesões. Quando o doutor fala lesão, quer dizer qualquer marquinha. Qualquer marquinha. Pode ser uma pinta branca, uma pinta marrom, qualquer coisa. Sola do pé, entre os dedos, atrás da orelha, né? Então, qualquer lugar do corpo pode dar o câncer. Então, mapeia o corpo inteiro, tira foto e ali depois você tem que fazer novamente outro. É como se fosse um preventivo, né? O preventivo de colo uterino. É um preventivo da pele também. Doutor, por falar em preventivo, a gente está no mês das mulheres, o mês de março, é um mês que muitas instituições costumam também, inclusive, a ter campanhas de mamografia para a mulher se cuidar. Tem o Outubro Rosa, mas em março a gente sabe que também tem muitas campanhas. Isso. E aí, como que está a situação do câncer de mama hoje? Olha, o câncer de mama hoje, ele deu uma estabilizada, mas a gente vê que muitas mulheres ainda, principalmente no SUS, né? Eu trabalho com o SUS também. Eu não atendo câncer de mama, mas já tratei bastante câncer de mama. A gente vê que hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias bem menores sobre o câncer de mama, com ressecções pequenas e com cura. Antigamente a gente ressecava a mama inteira, tirava até arco costal, esvaziamento axilar. Isso prejudicava muito a paciente esteticamente. A gente tem hoje probabilidade de fazer ressecções pequenas, né, e com reconstruções imediatas. Então, acho que o câncer de mama está no estágio mais avançado. De tratamento? Sim, eu acredito que sim, com menos morbidade. A gente consegue tratar ele mais adequadamente, com uma expectativa melhor de vida para a paciente. Isso graças às campanhas de prevenção, porque não tem exatamente como prevenir, mas é o diagnóstico precoce que possibilita isso. É uma prevenção mesmo, né? Antigamente a gente tinha muito o autoexame, e ainda tem, né? O autoexame, ele é estimulado, mas ele não é só ele. A gente tem mamografia, ressonância magnética, tem muita coisa hoje para a gente fazer diagnóstico precoce para câncer de mama, né? Então a gente diagnostica muito rapidamente. Lesões milimétricas a gente consegue diagnosticar. Doutor, e para finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar, considera importante para quem está ouvindo a gente sobre câncer, sobre cirurgia, sobre diagnóstico precoce e prevenção?
Suelen, eu acredito sim que o tratamento não, né? A prevenção é o que dita a oncologia. Então a gente tem que focar na prevenção. Prevenção alimentar, né? Então evitar carne em excesso, alimentos defumados, excesso de peso. Então fazer exercício físico. A gente tem, acho que teve aqui o Fábio Fumagalli, deve ter falado também do programa que ele faz também aí. Dr. Fábio Fumagalli é cardiologista, isso. Esteve aqui semana retrasada, isso, né? se eu não me engano, isso. Ele tem o projeto Programa Envelhecer em Movimento. Isso falou mesmo. sobre isso na entrevista. Não, é muito importante. A gente tem a população cada vez mais obesa, Estados Unidos, Brasil, né? A gente tem tido isso, um aumento da obesidade. Então, acredito que focando nisso, fora o tabagismo, etilismo, né? Que são gatilhos aí para o câncer em geral, estômago, mama, todos, né? Isso daí é prevalente para todos os cânceres de mama. Então, acho que a prevenção tem que ser o recado final para todo paciente. E a gente não pode ter medo de falar sobre isso, né, doutor? E nem de procurar. Tem gente que às vezes deixa de fazer exame falando assim, não pode procurar muito, porque quem procura acha. Mas quem procura e acha cedo, Exato. Tem mais chance de vida. Você falou uma palavra muito forte no começo. As pessoas têm medo de falar câncer. Infelizmente, ainda tem medo. Então, quando chega o paciente para mim, eu falo, você sabe o que você tem? Aí você vê que ele dá aquela engasgada. Não, eu sei. O que é? É aquela doença, né, doutor? Então, infelizmente... Exato. Falar ou não falar não vai aumentar. Não vai mudar. Não vai deixar a doença mais grave, não vai atrair, né, doutor? Eu falo assim, o câncer, ele é um problema, né? Não só pro paciente, mas para a família toda. Então, a família inteira se envolve no tratamento do câncer. E isso engrandece a família, une mais a família. Infelizmente é um mal que está aí, mas que a gente tira lições junto com ele. Eu estou na frente disso e sei como isso acontece. O impacto disso na vida de tanta gente, né? Jonathan vai abrir pra gente aqui o Instagram do Dr. Willer Fontanelli, cirurgião oncológico e cirurgião geral. Estamos recebendo ele hoje aqui no estúdio. Ele falou sobre câncer, sobre tratamento, sobre a cirurgia, sobre o que há de mais moderno hoje, inclusive aqui em Araçatuba. E se você quiser saber mais sobre o trabalho dele, vá lá no Instagram, é Dr. Willer com W, 2 L's, ER, Willer com W, 2 L's, Fontanelli também com 2 L's. Aí você procura na busca do seu Instagram, Willer com W, 2 L's, Fontanelli, começa a seguir o doutor também, vai lá conhecer mais sobre o trabalho dele, porque a informação, ela cura. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Suelen, obrigado, Jonathan. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou mesmo a entrevista com o Dr. Willer, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio